Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Uau! Que país é esse? A porra do Brasil! Que país é esse? A porra do Brasil! Que país é esse? A porra do Brasil! Que país é a puta que pariu! Senhor presidente, primeiro quero trazer estas palavras, eu quero trazer uma palavra de incentivo aos trabalhos que estão desenvolvendo. Então, parabéns. Pedro Nogueira vai ser um marco que nós vamos ter nessa convivência, nessa relação dos existentes do poder público e aqueles que têm algum tipo de delegação. Nós sentimos, e é bastante compreensível, a inquietude dos empresários das atuais operações. Sabe que nós entendemos precisamente essa inquietude? Porque, queira ou não queira, nós observamos o sistema de transporte interestadual, ele surgiu e se manteve por esses anos, por iniciativa dos empresários, que tiveram justamente a capacidade de investir e de colocar o seu patrimônio para servir a população. O poder público era um mero observador. Quanto muito acompanhava e corria atrás desses empresários empreendedores para regularizar aquilo que de fato já existia. O que nós temos que entender é que esse modelo se esgotou. O que está se construindo agora é um ponto de partida para se construir um novo modelo. Nós estamos vendo aí o transporte urbano, o transporte intermunicipal, o transporte interestadual, está vivendo um momento muito grave. Não podemos simplesmente fechar os olhos. A clandestinidade é fruto desses modelos lotados também. E todos é que temos que nos somar para encontrarmos uma solução. Não tenho dúvida, não, que a licitação virá. Não tenho dúvida quanto a isso. Se está se falando, certo, em um sistema jurídico, em um regime jurídico, ele exige que exista a licitação. O que nós temos é que procurar justamente nos somarmos e ver que o interesse público, o interesse privado, se tem divergência em algum momento, mas na maior parte do tempo, eles têm que somar. É isso que nós queremos ver. Então, e tem a preocupação, a inquietude dos empresários. A gente vê também que os consultores, os advogados, os escritórios de advocacia, estão em estado de graça. Estado de graça. Certo? Estão prevendo uma quarta mesa para uma degustação jurídica. Não tenho dúvida quanto a isso, nós vimos aqui completamente brilhantes, porque imensamente satisfeitos. Várias aulas que eu recebi aqui do direito. Nós entendemos, tem uma maioria que está começando a entender e ver a necessidade que nós temos e promovemos a licitação. E tem uma regulação jurídica que garanta desde o investimento do empresário e serviço de qualidade para o usuário. A grande maioria tem que ter isso, mas tem que ter também uma minoria que se coloca contra, que acha que não deve ter, que vai trabalhar para impossibilitar. E os senhores têm que entender muito bem isso. Não tenho dúvida. As filigranas jurídicas, as medidas protetórias que virão, as pedras também que serão colocadas no caminho, mas eu já vi que tem uma equipe profissional que sabe, entendendo da sua responsabilidade e sabe como enfrentar esse momento. Então eu quero parabenizar a maneira como os senhores têm e as senhoras têm conduzido esse trabalho. E, mais uma vez, incentivar. Gostaria de fazer algumas observações sobre a modelagem que foi montada. A questão que foi discutida muito aqui
da licitação, pela menor tarifa, e pode ser tarifário, que eu não vejo um cuidado muito grande. Não nos interessa de chegar e inviabilizar a atividade econômica. Claro, tem que chegar a um modelo onde se garanta a remuneração do serviço, do lucro do empresário, uma qualidade de serviço. Então, temos que pensar isso. O prazo de 15 anos improrrogáveis, me parece que está justamente amarrado aos 15 anos, né, da depreciação, das edificações. Nós não temos porquê nós não termos, por exemplo, um prazo de 10 anos prorrogado por mais 10 e critérios estabelecidos claramente para garantir a prorrogação ou não. Não é como agora eles fazem um contrato e a prorrogação, o empresário tem sua obrigação de prorrogar. Não tem que, prova e tal, pensar em critérios objetivos, garanta a qualidade do serviço, que mostra que ele tem desempenho operacional, mas continua operando. 10 mais 10 anos é o que nós achamos. Se eu dar depreciação da frota, que nós vimos vai ocorrer em 5 anos e a vida útil em 10 anos, então acho que tem que ter um ajustamento aí, não é isso? Como também trazer a depreciação das edificações para 10 anos, que é o prazo do contrato. Concluindo, doutor. Por uma questão de ter a mesma paciência, ter a mesma complacência que teve com os outros, então não tem que mais. Hoje eu concluo. Certo? Eu estou dizendo que a modelagem, né, as informações, elas foram pelos empresários, né, pelas empresas, pelas creches. Então, por exemplo, o seguinte, serviços na minha região que são operados em Rio Costa, do Marcório, como Salvador, Aracaju, Vila Linha Verde, já foi, inclusive, mas Salvador já colocando essa questão, e que não está. E linhas que constam que são existentes e que não tinham razão de ser. E não tem por que ter razão de existir. Como se fala da linha Salvador-Cristinapre, Salvador-Buquim, Salvador-Estância, que distam uma cidade da outra 20, 30 quilômetros, e não tem justificativo, e as linhas de fato não existem. Não sei onde é que tiraram essas linhas aqui. Então, é esse espírito de colaboração que nós estamos trazendo, senhor presidente, e eu vou encerrar porque o tempo, eu gostaria de abordar outros aspectos, mas aqui nós já tivemos a maioria deles abordados aqui. Mas quero também encerrar com incentivo, continue o trabalho. Ninguém pensa, estão dizendo aqui que não atende a ninguém, atende a sociedade, atende a todos nós. E abrir um momento de discussão, de debate, e nós vamos ver que no futuro nós vamos ter uma solução e que vamos ter um transporte muito melhor. Ninguém pensa que o resultado da licitação vai ser um transporte de menor qualidade do que o que nós temos hoje, não. Nós, brasileiros, somos bons em transporte sobre pneus. Somos os melhores do mundo, não tenha dúvida disso. E a licitação vai fazer com que isso avance. Não tenha dúvida, nós vamos ter um transporte interestadual melhor, que hoje já é bom, mas melhor do que o que temos, fruto da licitação e desse amplo entendimento, que não queira, dessa convergência que nós vamos ter. Muito obrigado.